Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa manhã, que ela seja toda dedicada a Ti, não só nossa manhã, mas todo o nosso dia. Que o Senhor seja aquele que nos conduz nas melhores decisões do nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por nos enviar o Espírito Santo e derramar sobre nós seus dons. Bom dia, meu irmão, minha irmã. As leituras que a igreja nos traz hoje, elas continuam as dessa semana. A primeira está lá em Atos, capítulo 5, dos versículos 17 ao 26. O Salmo é o 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Deus nos escuta. E o Evangelho está em João 3, do 16 ao 21. E olha que bonito, né? A gente ter a certeza que Deus nos escuta. E o Espírito Santo nos diz hoje, através das leituras, a verdade liberta. A verdade liberta. Algo parecendo tão simples, mas caminhar na verdade é uma libertação. Mesmo que essa libertação nos leve a algum tempo de tribulação, mas é liberdade, porque ela gera obra. A verdade liberta porque ela gera obra. A verdade é Jesus, e caminhar com Jesus gera obra na nossa vida. O anúncio, na primeira leitura, nos diz, o anúncio na perseguição. Vai nos falar sobre o anúncio na perseguição. E os saduceus, a palavra fala, sentiam inveja e por isso foram perseguir os apóstolos. E mandaram prendê-lo. Olha só, né? Prende, solta. O mundo não quer, mas Deus quer. É assim. Essa liberdade, né? Ela diz a vontade de Deus, e aí vem o mundo e quer nos prender. As prisões do mundo hoje são vícios, são distrações, são muitas vezes a preguiça, né? A assídia, porque perdemos tempo com tanta bobagem, né? Então, esse é o movimento hoje ainda. Os saduceus estavam com inveja e por isso, ao invés de se melhorarem, não. Eles queriam eliminar aquele que apontava a falta dos saduceus. Quantas vezes na nossa vida fazemos isso, né? Quando temos no fundo da nossa consciência um erro e algum dos meus irmãos me aponta esse erro, ao invés de eu acolher e pensar sobre isso, não, eu tiro ele da minha vida. É mais fácil eu afastar aquele que denuncia meu erro do que eu mudar de vida. Essa obra não é em Deus. Essa obra não é de liberdade, é de aprisionamento de uma mentira. E é importante refletirmos hoje. Aquele irmão, aquela irmã que te exorta, trazendo a você a luz da verdade, trazendo a mim, como tantas vezes trazem a luz da verdade, o que eu faço com esse irmão que faz esse gesto de amor? Ou eu acolho e quero me mudar porque estou também em unidade com Cristo, ou eu afasto. Ou eu afasto para não ouvir mais aquela verdade que tanto me incomoda. Uau! Verdades sejam ditas, né, gente? Precisamos daqueles que nos abram nossos olhos, né? Abram nossos ouvidos, para que a gente possa abrir nossa boca e declarar nosso amor. E aí prenderam os apóstolos, mas veio um anjo do Senhor e abriu as portas e os conduziram para fora.
Um anjo veio, abriu a porta. Nós vimos isso já. A porta do sepulcro aberta. A libertação. Nossa, não era a libertação de Jesus, né, gente? Não vamos pensar que Jesus precisava disso. As portas abertas do sepulcro era para nossa salvação, nossa libertação. E aqueles anjos fizeram isso, libertaram os apóstolos e deram o recado de Deus. Os anjos disseram: ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Deus permitia que ali eles passassem pelas tribulações de uma prisão, de um sofrimento, mas o objetivo era testemunhar. Ide e fale, vai e prega ao povo o que vocês estão vivendo. Vai, meu irmão, minha irmã, e dá testemunho da sua vida, dá testemunho das coisas que Deus tem mudado na sua vida, na minha vida, como Deus tem mudado. Mas essa mudança, ela é fraca se eu não testemunho, se eu não anuncio. Porque isso serve de inspiração para muitos. A palavra nos falou que serve de inspiração. E assim eles fizeram, testemunharam aquela libertação. Os sumos sacerdotes convocaram o grande conselho para mandar trazer os apóstolos. Eles não sabiam. Eles não sabiam que Deus já tinha mandado libertá-los, né? Mas o cárcere estava vazio, o túmulo estava vazio para marcar a obra da nossa libertação. E é porque os anjos os libertou. E o que significa isso? Perguntaram eles, né? Eles descobriram que estavam, então, os apóstolos no templo ensinando, mas os buscaram, sem violência, porque desse ponto em diante, eles já sabiam que eles faziam maravilhas, milagres. Então, eles não queriam aparecer para o povo como violentos daqueles que estavam anunciando o amor de Deus, a verdade de Deus e a libertação, quando cremos nele. É interessante, né? Fazemos por conveniência de não aceitar, de que o mundo, por acaso, não nos aceite, ou fazemos por amor a Deus? Amor ao meu ego, ao meu medo de ser rejeitado, ou pelo amor a Deus, sabendo que eu serei perseguida? O Evangelho, ainda na conversa de Jesus com Nicodemos, né, vai nos dizer: Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Meu irmão, minha irmã, fala para você aí: Deus amou o mundo, Deus te ama, Deus me ama. E tanto amou o mundo que mandou seu Filho. Jesus desenhando para Nicodemos ali aquela dificuldade, né? O seu único filho, para que todos aqueles que nele creem tenham vida eterna. A cabeça de Nicodemos devia estar bugada, que nem a nossa, né? Para que todos que nele creem tenham vida eterna. É a verdade sendo dita. Jesus é a verdade. E a promessa da vida eterna para aqueles que creem, e para que o mundo seja salvo por ele. Por isso Deus mandou um filho, seu único filho. Quem não crê já está condenado. Meu irmão, minha irmã, como é essa palavra, a conversão, ela nos compromete com a verdade, de levarmos a verdade àqueles que ainda não creem. Muitas vezes não são palavras, é a nossa vida, na verdade, que pode libertar aqueles mais próximos de nós. Sei que você tem em casa alguém que não crê e que você clama a Deus por ele. E assim nós temos que fazer mesmo. Santa Mônica
clamou a Deus pela conversão de Santo Agostinho por 30 anos. E o santo que Santo Agostinho é hoje. É uma conversão que muda o mundo. E aí ele fala então, a luz veio ao mundo, mas o mundo amou as trevas, porque suas obras eram más. Veja, o mundo amou as trevas por não querer abrir mão das obras más que eles praticavam. Ganância, vaidade, mentiras, gana por poder, por reconhecimento, né? Mas Jesus fala, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz e suas obras são feitas em Deus. Aquele que defende e pratica a verdade, ele está em Deus e suas obras, elas são luz. É a luz que o acompanha, é a alegria que o acompanha. Se a obra da nossa vida está em Deus, temos que exalar frutos do Espírito Santo. E um deles é a alegria de saber que estamos na verdade, que não há como nos enrolarmos com mentiras, por mais simples que elas sejam. Quando vou falar sobre a mentira na catequese, é um desafio, porque as casas estão cheias de pequenas mentiras. E nós precisamos libertar nossa casa disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor te abençoe neste dia, meu irmão, minha irmã, e te traga uma experiência com o Espírito Santo que nos diz: a verdade liberta. Não abra mão da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.